Glória a Jesus. Tome esse assento, por gentileza, e abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Cadê meu tempo? Me ajuda aí? Prometo que eu vou ser fiel ao meu tempo. Bota lá. Aí, obrigado. Gálatas capítulo 4, versículo de número 19. Nós estamos no encontro de convergência. Convergindo todas as coisas ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 19. Gálatas 4 e 19. Estamos juntos? A palavra de Deus diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A convergência é um encontro de obreiros, pastores que se reúnem na presença de Deus, buscando a Deus para aprender do Espírito Santo de Deus assuntos que sejam importantes para a igreja no tempo que nós estamos vivendo. Eu posso pregar para você a respeito de doutrinas bíblicas ou de alguns outros assuntos correlatos às doutrinas da palavra de Deus, mas que não são, de repente, a urgência ou prioridade daquilo que se aplica na sua vida nos nossos dias. A nossa preocupação é responder perguntas que as pessoas estão fazendo e não estar eventualmente pregando alguma coisa que não tem nada a ver, que é totalmente descontextualizada da sua vida, no seu dia a dia. Então, nós estamos aqui buscando a Deus para que o Senhor nos oriente. Uma comissão foi formada na região centro, pelo pastor Sandro, presidente da região centro, pastor Jader Dutra, que é o secretário executivo da mesa diretora e é também da região centro, no estado de Illinois, e os demais companheiros que compuseram a comissão, para que nós escolhêssemos, ou eles escolhessem os temas, orando a Deus, jejuando, para escolher os temas, os subtemas que nós íamos estudar durante esses dias. E o tema que veio ao coração dos irmãos foi Igreja Relevante. É um tema que tem falado ao nosso coração desde as primícias, irmãos, este ano. As nossas primícias. E eu agradeço a Deus porque o Espírito de Deus dirigiu os corações, ou o coração dos nossos irmãos, para este tema, Igreja Relevante. E coube a mim um subtema, Igreja Relevante forma discípulos relevantes. Antes de entrar diretamente, eu quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade deste trabalho. Quero agradecer a Deus pela mesa diretora aqui presente, pastor Eglai, os demais irmãos, membros da mesa diretora, pastor Jader, pastor Cássio Rafa, nossos presidentes regionais, a todos os irmãos que estão aqui, mas especialmente a fidalguia, o carinho e a relevância com que fomos recebidos aqui pelo pastor Eduardo, a irmã Débora, e pelo carinho que os irmãos aqui de Columbus, Ohio, nos têm recebido. É tão bom rever os irmãos, estar aqui com os irmãos e abraçá-los, é muito gostoso. O céu vai ser muito bom, não vai? Lá no céu nós vamos ficar juntos para sempre. Que coisa gostosa. Glória ao nome do Senhor Jesus. É muito bom rever os meus queridos irmãos e ser recebido principescamente aqui pelo pastor Eduardo, né? Ele colocou lá, falou: pastor, eu coloquei umas frutas. Quando eu cheguei no quarto do hotel, tinha uma cesta básica que eu acho que eu vou demorar um mês para comer tudo aquilo. Vamos à palavra de Deus? Amém? Como formar intencionalmente discípulos que revelem Cristo em nosso tempo. Permitam-me, por favor, ainda fazer mais uma observação aqui importante. É a presença do pastor Francis Brito. O pastor Francis veio... Cadê o pastor Francis? Está aqui. Veio lá de Londres, na Inglaterra, para participar desta convergência, para ministrar a palavra de Deus para nós. Ministrou ontem, ministrou hoje a palavra de Deus. Obrigado, pastor Francis, pelo seu esforço, pelo carinho de estar aqui conosco. É muito, muito bom estar com o senhor. Glória a Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou de alguma coisa que estava no seu coração, porque ele tinha muito amor pelos irmãos da região da Galácia.
todos os irmãos. Ele era missionário, ele amava a igreja, amava o povo. Pastor que não ama povo, irmão, não pode ser pastor. Pastor tem que gostar de gente, né? Hoje tem uma moda aí de negócio de pastor executivo e tal, né? Os caras só querem ser pastor de gabinete, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha, né, irmão? Tem que estar junto das ovelhas, é gostoso estar junto de ovelha. Pastor que é pastor de verdade, ele gosta de ser pastor, né? Então, Paulo amava aquele povo. Tanto que ele fala com carinho para ele: meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto. A igreja da Galácia, irmãos, era uma igreja que, dos Gálatas, era uma igreja que ela estava, de certa forma, se desviando, né, da doutrina do evangelho para a doutrina do judaísmo. Ou seja, eles estavam querendo voltar para o judaísmo quando Cristo já os tinha libertado. Não é? Paulo falou para ele: quem foi que convenceu vocês a outra vez se meterem debaixo de jugo? Quem foi que pôs isso na cabeça de vocês? Corrieis bem, quem vos impediu? Né? Vocês estavam indo tão bem, que aconteceu com vocês, né? Então, Paulo disse para eles assim: olha, eu de novo sinto por vocês as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha, o que Paulo estava dizendo, em outras palavras, é o seguinte: vocês não são crentes assim direitinho ainda, não. Vocês não são crentes maduros ainda. O que ele estava querendo dizer era: vocês precisam ainda ser discipulados de maneira integral. Né? Esse é um termo que eu usei hoje à tarde com o pastor Cássio dentro do carro, quando a gente estava vindo para cá. O discipulado integral, irmão, é aquele que pega o novo convertido até aquele que vai ser consagrado ao ministério. Não só o novo convertido, mas todas as pessoas na igreja serem formadas até a maturidade. Esse sempre foi e é o objetivo do Ministério do Belém. Que você seja um crente maduro. O que é um crente maduro? O crente maduro é aquele que conhece os primeiros passos na fé. O crente maduro é aquele que ama Jesus de coração, que é um adorador, que aprendeu a ganhar uma alma para Jesus. O crente maduro é aquele que qualquer lugar que ele for plantado, como nós ouvimos aqui da semente, qualquer lugar que ele for plantado, ele vai dar fruto. Qualquer igreja que ele chegar, ele não vai dar trabalho para o pastor. Ele vai ser bênção, ele vai ajudar, ele vai cooperar, ele vai ser de bênção em qualquer lugar que ele chegar. Este é o crente maduro. Esse é uma bênção, não é? O objetivo desta lição, deste estudo que nós estamos fazendo, é exatamente esse. Como é que uma igreja relevante pode formar discípulos relevantes? Ser irrelevante é ser uma pessoa que não faz diferença nenhuma. Mas ser relevante é alguém que tem alguma coisa para dar. É alguém que faz diferença. No capítulo 4 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo para eles: olha, aquele que subiu ao céu, que é o Senhor Jesus, que foi arrebatado, ressuscitou e subiu ao céu, é o mesmo que desceu do céu. Ou seja, ele encarnou como homem, ele desceu do céu. E ele, o Senhor Jesus, deu para a igreja, para nós, igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aperfeiçoamento significa formar discípulos relevantes. Discípulos que sejam homens e mulheres, que sejam relevantes em todos os sentidos. A igreja, ela quer formar discípulos relevantes para o nosso tempo. E o que significa discípulo relevante para o nosso tempo? A relevância bíblica ela não está em seguir simplesmente as tendências da sociedade. Quando nós falamos desse tema aqui, alguém do Brasil me chamou a atenção e falou: lá no Brasil, quando você está falando de igreja relevante, é aquela igreja que está sendo relevante para a sociedade. É aquela pessoa que está se misturando com a sociedade e tal. Por exemplo, na festa junina, eles fazem festa junina também. No carnaval, eles saem com a escola de samba
da igreja ou daquele ministério. Isso é uma igreja relevante. Significa o quê? Imagina carnaval em Columbus e o pessoal sai com uma como é que chama aquela escola de samba? Tem um nome lá, né? E sai com a coisa, olha a praia do Belém aí, gente! Mais ou menos. Isso é ser relevante. O sentido que nós estamos falando aqui é totalmente diferente desse. O ser relevante aqui é o ser também relevante de maneira integral. Ser relevante, em primeiro lugar, diante de Deus. Ser relevante diante de Deus é o quê? É alguém com quem Deus pode contar. Ser relevante diante de Deus é aquele que busca a face do Senhor. É aquele que Deus fala, viste o meu servo Jó. Como ele é fiel em tudo que ele faz, dando exemplo deste homem. Olha, este homem, você está vendo? Essa é a pessoa que é relevante no contexto do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, o que significa ser relevante, uma igreja relevante? É uma igreja que realmente está fazendo a obra de Deus. É uma igreja que não está aí no mercado simplesmente querendo ser, mas uma igreja que está aparecendo no Instagram, que está aparecendo no Facebook, ou que está simplesmente mostrando a cara e está fazendo sucesso, disputando com as outras para ver quem tem mais membro, para ver quem tem mais não sei o quê. Não. A igreja relevante é aquela que está diante de Deus, disputando com o inferno para ver quem é que ganha mais. Ou nós ganhamos mais alma para Jesus, ou o inferno está levando mais gente para o inferno. Essa é a igreja relevante. A igreja relevante precisa fazer discípulos relevantes. Nós já lemos aqui, quase todos os pastores que passaram por aqui leram, que é o nosso tema, né, de Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, se o sal não tiver sabor, com que você vai salgar? Não é? Existe uma explicação para isso aí, que eu ouvi há algum tempo atrás, e estava falando desse sal daquela região que era misturado com uma espécie de gesso, que ele vinha e lavava, e o sal ia embora e ficava só aquele gesso, e você comparava aquilo com o sal, mas não era sal, não salgava. E se o sal não salgar, o que você vai salgar? Quem gosta de cozinhar, né? Antigamente era só a mulher que cozinhava, hoje tem muitos homens que são grandes cozinheiros, não é? Se você coloca o sal e o sal não salga, qual é a outra opção? Alguém tem alguma opção aí? Não tem. Se nós, você e eu, não formos discípulos relevantes do Senhor Jesus Cristo na terra, quem vai ser? Se a igreja não salgar, quem vai salgar? Os anjos queriam tomar o seu e o meu lugar para fazer a obra de Deus, mas Deus não permitiu. Não. Essa obra é da igreja. É a igreja que vai fazer. Se a igreja não fizer, quem vai fazer? Se a igreja ficar disputando com a outra igreja, se a igreja ficar olhando só para a política, ou ficar só olhando para o dinheiro, ou ficar só olhando para a fama, ou só para o Instagram, às vezes você tem gente que você fala, não sei se o cara quer ser pastor, ou ele quer ser estrela do Instagram. Eu não sei se ele está buscando like, dinheiro ou fama. Eu não sei o que ele está buscando. A nossa relevância não está aí. A nossa relevância está na autoridade espiritual. A autoridade de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida. Essa é a nossa relevante. Na nossa relevância, ser crente de verdade, homem e mulher de Deus de verdade, que os nossos filhos sejam crentes de verdade, em nome de Jesus, que façam a diferença. A relevância começa com a centralidade de Cristo, convergir tudo em Cristo. Eu sei que o contexto de Efésios 1:10 não é exatamente o que nós estamos aplicando, nós estamos simplesmente pegando o versículo e aplicando ao nosso contexto, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Eu sei que esse é um versículo mais escatológico, né? Da consumação da plenitude dos tempos. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Isso é que é importante. Como é que nós começamos a ser relevantes? Quando nós centralizamos tudo em Cristo. Paulo disse, eu não fui para vocês anunciando, quando eu fui ter com vocês, eu fui anunciando o testemunho de Deus. Eu não fui com sublimidade de palavras ou com sabedoria, não, porque nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Olhe para mim, a nossa mensagem é Jesus. A nossa mensagem não é outra coisa senão Jesus.
A nossa mensagem não é Ministério do Belém, a nossa mensagem não é Confradeb, a nossa mensagem não é Bay Area, a nossa mensagem não é Assembleia de Deus de Everett, a nossa mensagem não é Fall River, a nossa mensagem é Jesus Cristo e este crucificado. Gente, nós temos que falar de Jesus. Fale de Jesus, fale de Jesus. Se você não tiver ninguém para falar de Jesus, fale de Jesus para você mesmo. Fale de Jesus, fala assim, como Jesus é maravilhoso, né? Que maravilha, Jesus me plantou em Columbus, Ohio. Columbus, Ohio parece até a Flórida, parece que o sol nasce, o sol brilha todo dia aqui, mesmo no inverno, o sol está bonito lá brilhando, não é verdade? É maravilhoso, a irmã Débora já se sente cidadã de Columbus, Ohio, como se ela tivesse nascido aqui em Columbus, Ohio, irmão, eu nunca vi uma coisa dessa. Você começa a falar de Jesus, Jesus, tu és maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é glorioso, irmão, não existe um remédio melhor para curar a depressão, ameaça da imigração, pressão financeira, pressão ministerial, pressão familiar, não existe melhor cura do que gratidão. Comece a agradecer, Jesus, eu te agradeço. Tem gente andando descalço e eu estou com um sapato bonito e confortável no meu pé. Diga isso para Jesus. Jesus, esse sapato aqui fui eu que escolhi. Eu escolhi para comprar, eu escolhi para usar. Eu escondi do meu marido cartão. Não, perdão. Eu escolhi o sapato para comprar, escolhi para usar. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço pela casa que eu moro, o carro que eu dirijo. Eu te agradeço porque estou aqui nos Estados Unidos da América. Comece a agradecer. O crente relevante é aquele que tem comunhão com Deus. Existem 3 coisas basilares no nosso ministério que nós abraçamos e propomos. Aliás, propusemos e a convenção já abraçou e nós sempre propomos aos irmãos. C3. Diga comigo, C3. Não, você diz semigo, eu disse, diga comigo. Vamos lá. C3. Comunhão, diga comigo, comunhão. Conhecimento. Conduta. Agora eu quero que você fale isso muito forte, muito alto. Glória a Deus. As irmãs estão fraquinhas, né, irmão? Acho que não comeram, não. Vamos mais uma vez e a última. Comunhão, conhecimento, conduta. Tudo na nossa vida se resume a isso. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, o maligno não lhes toca, porque você está lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você não se apavora com nada. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você sabe que a vitória é tua, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você tem conhecimento da palavra de Deus, você conhece o plano de Deus na sua vida, porque Ele não faz coisa alguma sem antes mostrar aos seus santos. O Senhor vai te revelando, vai colocando no seu coração. Se você tem conhecimento de Deus, você tem vitória, você tem segurança, você tem maturidade, você não se apavora com qualquer barulho. Conhecimento de Deus. O discípulo relevante é aquele que tem conhecimento. E quem tem conhecimento de Deus tem um comportamento concorde, um comportamento de acordo com o conhecimento que ele tem. Eu não falei que você anda em segurança? A segurança é a conduta do conhecimento de Deus. A conduta é o seu comportamento. A conduta são qualidades de caráter que você vai desenvolvendo pelo conhecimento que você tem de Deus. Qualidades de caráter significa ter boas qualidades, ser um bom caráter, ter vergonha na cara, andar direito, ser honesto, ser íntegro e mais do que isso, ser bondoso, ser benigno, ser longânimo. São qualidades que nós desenvolvemos ao ponto de elas se tornarem uma virtude na nossa vida. O que é virtude, pastor? São aquelas coisas que você faz sem ter que prestar atenção no que está fazendo. Aquilo se torna não só um hábito em você, mas parte de você. Bondade e benignidade se diferem. Bondade é fazer o bem e a benignidade é querer o bem. A bondade espera a oportunidade. A benignidade cria oportunidade para fazer o bem para as pessoas. Um servo, um discípulo relevante, ele é bondoso, ele é benigno. Então, a relevância coloca a centralidade em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Cristo deve ser o centro. O Evangelho produz uma nova vida. Quem tem Jesus tem vida nova.
Olha aqui, isso não é automático, tá? A gente tem que ir desenvolvendo essas qualidades na nossa vida. Porque crente também fica bravo, crente também fala o que não deve, crente também briga, não é? Tem bastante. Aqui não tem, porque aqui não tem ninguém de Rondônia. Lá, perdão. Lá na Flórida, irmãos, os crentes são bravos também, né? Lá tem crente que peca, tem crente que briga, tem crente que entristece, mas nós desenvolvendo essas qualidades. Que qualidades são essas, pastor? As virtudes do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Simples assim. Vai desenvolvendo longanimidade, o seu pavio vai estirando. Você está cheio de Jesus, você tem mais paciência, você engole o sapo, lá na Flórida você engole até o jacaré, não é? Porque vai engolindo tudo e tal, porque o Senhor vai te dando graça. Crente é assim. O discípulo relevante, ele põe a centralidade em Cristo, ele vive uma nova vida. Um dia nós estávamos numa reunião muito dura, difícil, o pastor Jader e eu, e um amigo dele lá, ele disse assim para mim: ô Josão, você mudou, hein, rapaz? Você está diferente, né, rapaz? Você está mudado. É porque o crente tem uma nova vida, irmão. Ele vai melhorando. Não quer dizer que você virou da noite para o dia. Não, mas o crente é assim. Ele vai de valor em valor, de glória em glória, segundo diz a palavra de Deus. Não é? Cada dia ele vai melhorando mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que você entenda isso. Um discípulo relevante que a igreja forma, relevante começa na centralidade do Senhor Jesus Cristo. A missão da igreja é formar discípulos. Eu disse para o pastor Cássio, cada vez que eu vou comendo Bíblia, irmãos, olha, eu estou comendo esse estudo aqui já faz alguns dias. Aliás, faz vários dias que eu estou em cima disso aqui. Eu sou meio devagar para entender as coisas, então eu tenho que demorar muito, sabe? Então eu estou aqui, há vários dias comendo isso. Quanto mais você vai mergulhando nessas coisas, mas você vai, mas meu Deus do céu, como nós somos crus, como nós ainda não estamos fazendo a vontade de Deus, como nós estamos distantes de fazer ainda aquilo que é a vontade do Senhor nosso Deus. Olha aqui, a missão da igreja é formar discípulos. Nós estamos querendo ganhar o mundo inteiro para Jesus, quando os crentes não estão maduros ainda. Nós estamos preocupados em encher os bancos da igreja, quando os bancos da igreja estão cheios de crentes bebês, imaturos, crianças, infantis, bibelôs, de vidro fino. Qualquer coisa quebra, qualquer coisa fica bravo, qualquer coisa não sei o quê. E aí, porque aquele irmão passou e não me cumprimentou, porque aquela irmã passou e não falou comigo, é porque aquela lá vestiu a roupa igual a minha. Não falei para ela não ir na Macy's, e não sei o quê. Né? Agora, fica bravo por qualquer coisa, qualquer coisinha aí, a pessoa, irmão, quem é que nunca amanheceu o dia aqui e chutou o pé da cama com o dedinho do pé que tem o calo? Já aconteceu com todo mundo. Tem dia que você não está bem, tem dia que você não está legal, tem dia que você não está, não é verdade? E naquele dia a pessoa acha que tem que chegar para você e você está feliz da vida e tal, porque a pessoa às vezes tem esse temperamento, né? Não é como eu, sou tímido assim como eu, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa mais assim, né? Sanguínea, mais brincalhona e tal. Mas o outro não, o outro às vezes não consegue esconder que está triste, não consegue esconder que o calinho está doendo e tal. E você naquele dia achou que a pessoa te tratou mal. E se tratou, rapaz, crente que é crente, se a pessoa tratou, você tratorou. Tratora isso aí, passa por cima, desmancha em nome de Jesus. Amanhã você encontra com o irmão de novo, abraça e dá glória a Deus, aleluia. Porque discípulo relevante é discípulo de Jesus. Não é discípulo porque meu pai era assim, porque a minha mãe era assim, porque o que eu aprendi, porque lá na minha casa, porque comigo é assim, porque para. Eu quero saber com o Espírito Santo como é que é. Porque o discípulo relevante é assim, porque com Jesus é assim, porque com o Espírito Santo é assim, porque com o Pai é assim, é isso mesmo. Deu uma paulada aqui, ó, pode se preparar. Se você der uma paulada do meu lado direito, você pode se preparar, que eu vou virar o esquerdo. Você está achando que eu vou quebrar você no pau? Vou nada. Eu vou ser crente de verdade, discípulo relevante. Ele é crente de verdade. Ou então rasga a Bíblia e joga fora. Porque você está sendo um mentiroso e não um crente de verdade. Jesus não nos mandou apenas reunir pessoas. Ele nos mandou reunir as pessoas e conduzi-las à maturidade. Pastores, a sua tarefa em Cristo Jesus é preparar os santos para a obra do ministério. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério.
Maturidade. Nós não estamos ensinando a igreja maturidade. Nós estamos dizendo para ele que Jesus é bom, que ele livra da imigração, que ele dá dinheiro para você fazer isso, que ele vai te sustentar, que ele vai te ajudar, que vai não sei o quê. Mas ele também fala para você andar direito, para você falar a verdade, para você ser uma pessoa íntegra, para você ser uma pessoa de oração, para você viver em santidade. E ele fala para você que o seu foco não é vocêzinho. O seu foco é a vontade de Deus na sua vida, para a glória do nome de Jesus. O discípulo não é discípulo só no templo. Você não tem que ser bonzinho só aqui na igreja, você não tem que ser alegre só aqui na igreja, não. Quando você estiver indo para o trabalho, vai falando língua estranha, em nome de Jesus. Quando o dia amanhecer, comece o dia cantando e louvando. Ah, pastor, quando o dia amanhece, eu não quero nada, eu não estou com vontade de nada. Imagine se Deus amanhecesse assim com você, miserável. Perdão. Imagine se Deus amanhecesse assim, não, depois eu te abençoo. Hoje não vem não, eu estou muito cansado. Hoje eu não vou te abençoar. Imagine se fosse assim. Ei, quando o dia amanhecer, levante a cabeça e diga, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser, mas eu estou nas tuas mãos e eu vou adorar o teu santo nome. Nós somos chamados para a formação intencional. Eu ouvi essa palavra muitas vezes aqui hoje. A formação intencional do discípulo significa, eu estou trabalhando nesta pessoa intencionalmente. Quando eu era ainda muito mais jovem do que eu sou, trabalhando com a juventude lá do Belém, em São Paulo, o pastor Jader estava lá nesse tempo, só que ele já é bem mais velho do que eu, e ele nasceu antes de mim, mas ele é mais velho do que eu, não é, Marcinha? Nós preparávamos todo mundo para ser pastor. E se a pessoa não tem uma chamada? Mas e se ela tem? Eu vou ficar para trás? Eu prefiro preparar alguém que não vai ser pastor do que não preparar aquele que vai ser um pastor. Está conosco no grupo de jovens? Você vai dirigir a oração hoje. Das 2h30 às 3h, você ora 10 minutos, você ora 10 minutos, você ora 10 minutos. Mas não sei orar, pois ore do jeito que você sabe. Não sei orar de jeito nenhum, então está na hora de aprender, vamos. Aperfeiçoamento dos santos. Hoje é você que vai ler a palavra lá na frente. Hoje você vai me colocar lá na frente, todo mundo. Você vai ler a palavra lá. Hoje você vai dar uma palavra lá para você. Não, eu não sei falar. Tá bom, não tem problema não. Começou a reunião. Fulano, vem cá, dá uma saudação. Eu falei que eu não sabia. Preparar os santos para a obra do ministério. Você pode falar assim, mas eu nunca vou pregar, eu nunca vou ser o pregador daquela pessoa, pastor, não tem perfil para isso, não tem problema. Em algum momento ela vai precisar disso e vai agradecer a Deus e a você. Ainda bem que ele me colocou naquela situação, porque agora eu já sei como é que eu me viro. Se eu precisar a qualquer momento, eu posso não ser um Billy Graham, mas eu vou me virar. Eu não vou ser um grande teólogo, mas eu vou me virar em nome de Jesus. Ou significa o quê? Intencionalmente preparar as pessoas, intencionalmente. Você vai enfrentar situações lá fora que você não precisa ser doutor de teologia, mas precisa ser cheio do Espírito Santo. Intencionalmente vou arrastar você para ser cheia do Espírito Santo em nome de Jesus. Para ser cheio do Espírito Santo no nome do Senhor Jesus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você pode não dar uma aula de teologia, mas você vai dar resposta com graça, com unção, com autoridade e com poder. Comunhão, formação espiritual, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, irmãos. Tem pessoas que amam trabalhar na igreja, mas não tem comunhão com Deus. Ama trabalhar na igreja, a pessoa dedicada faz muito na igreja, e depois o pastor parece que nem reconhece essa pessoa. Meu Deus, o pastor foi lá e deu uma bronca naquela pessoa, o pastor foi lá e chamou a atenção da pessoa, porque às vezes a pessoa trabalha tanto que esquece de orar, esquece de comer Bíblia e acha que é o dono da igreja. Você já viu que tem gente que acha que é dono da igreja? Pastor, eu estou aqui há muito mais tempo do que o senhor. Tem gente que é assim. Parece que está invertendo o negócio, né? Está invertendo a ordem das coisas, não é? Se Deus colocou alguém como autoridade para dirigir a sua vida, para lhe orientar em todas as coisas, você pode ter 200 anos de igreja. Deus pode levantar um garoto de 18 anos de idade. O pastor Severino Pedro começou a dirigir a primeira congregação com 15 anos de idade. Eu já ouvi esse testemunho de outros pastores, não me lembro nomes agora. O pastor Cícero Canuto de Lima, que foi o pastor muitos anos no Ministério do Belém, antes do nosso pastor, o pastor José Wellington.
Ele teve um sonho e o Senhor Jesus Cristo falou com ele no sonho e ele aceitou a Jesus como Salvador. E ele foi conversar com o missionário Gunnar Wingren e falou: o senhor é Gunnar Wingren? Sim, sou eu. Ele disse: essa noite eu tive um sonho, Jesus falou comigo e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E ele falou para mim: vai falar com o meu servo Gunnar Wingren. Se o senhor é Gunnar Wingren, eu vim falar com o senhor. Ele disse: muito bem, meu irmão, a paz do Senhor, vá para tal cidade e começa a igreja lá. Ele tinha acabado de aceitar Jesus como Salvador. Deus faz como Ele quer. A autoridade que Ele coloca sobre a sua vida, Ele capacita, Ele dá graça, Ele dá poder, Ele dá unção. Não tem dono de igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Deus deu pastores à igreja, mas não deu igreja para pastor. Mas Ele deu pastor para a igreja. Não é? Então, se o pastor não é o dono da igreja, você muito menos. Mas as pessoas começam a trabalhar na igreja. Trabalhar. Isso não é sinônimo de comunhão, irmão. Comunhão é ser sensível à voz do Espírito Santo. Tem gente que vive o ativismo eclesiástico, ativismo congregacional. Trabalha. E o Senhor falou para Marta. Você está afadigada, você está correndo para cá e para lá. Mas Maria está aqui nos meus pés. Ela está aqui recebendo a palavra. A escolha boa foi a dela. Primeiro vem para cá, depois vai para lá. Deus mandou que Samuel fosse e ungisse Saul como capitão sobre a herdade de Israel. Mas um dia ele chamou Samuel e falou: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Porque eu vou te enviar para Jessé o belemita, porque dentro dos seus filhos eu me tenho para o filho de um rei. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que para fazer a obra de Deus, para aquele que vai ser o rei de Israel, você tem que primeiro vir na presença de Deus e receber a bênção de Deus, e depois você vai fazer a obra de Deus. Primeiro aqui, depois lá. Em qualquer lugar. Eu já estou quase terminando. Conhecimento, formação intelectual. Deus não deseja discípulos espiritualmente fervorosos, mas sem capacidade de entender, de avaliar aquilo que eles ouvem. O discípulo relevante, de verdade, irmãos, é aquele que come Bíblia, que está no culto de ensino, que está na escola bíblica dominical, que está na família cristã, aprendendo as lições da família cristã. Esse é discípulo relevante de verdade. Quando não é assim, ele é cheio de emocionalismo, que lá na igreja tal o pessoal está caindo, aqui não vi ninguém cair. Essa igreja não tem poder. Você já percebeu que não aparece uma pessoa que fica endemoniada nessa igreja? Essa igreja não tem poder, irmão. Não tem uma pessoa que de repente fica endemoniada aqui. Não tem isso aí. Se fizer corte e colocar na internet, eu vou processar. Mas o que você está falando, pastor? Tem gente que é assim, irmão. Você já percebeu? Essa igreja não tem poder, porque aqui não tem aviãozinho, aqui não é pista de pouso, irmão. Aqui não é aeroporto, não. Aqui é igreja, não é? Mas aqui não tem canela de fogo. É que você não sabe, não é? Escute todas estas coisas. Sabe por que o diabo não se manifesta aqui, irmão? Você sabe por quê, não? Ele não é doido. Ele sabe que nós não vamos dar lugar para ele fazer teatro aqui, porque quando uma pessoa fica demoniada, o diabo está querendo as atenções para ele. E quando se manifestou aqui, já expulsa logo e cai fora, em nome de Jesus. Não tem nem lugar para ele, em nome do Senhor Jesus. Você está lembrando, né? Eu estou lembrando. É que uma vez tinha um camarada endemoniado lá na igreja, e ele veio para cima de mim. Quando ele chegou bem pertinho de mim, assim, eu assim, ó, com os olhos bugalhados, olhando para ele. Quando ele chegou bem pertinho de mim, eu fiz assim, pá! Ele, vai para lá, seu demônio de meia tigela. Vem para cá, rapaz. Você está doido? Falei para ele. Você está doido? Você não está vendo? Eu estou dentro da igreja, rapaz, na casa de Deus. Você vem querer me assustar aqui? Você está doido, rapaz? Demônio sem vergonha. Vai embora, larga esse moço em paz, rapaz. Deixa o garoto em paz, em nome de Jesus. É por isso que ele não se manifesta. Aqui não precisa aviãozinho, sabe por quê? A palavra voa no seu coração. A palavra enche o seu coração de graça e vai edificando você, não é? Nada de emocionalismo. Nós nos emocionamos? Claro que nos emocionamos. Você acabou de dar risada, por quê? É emoção. Isso aqui é um sinal positivo de alegria, não é verdade? É um sinal emocional. Mas nós não vivemos de emocionalismo, não. Nós vivemos da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. O papel dos pastores na formação da igreja é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O pastor prepara os santos para o ministério. O pastor está me preparando para o ministério? Claro, cada um de nós tem ministério.
Peraí, pastor, como assim? Você pode não ter o dom ministerial, mas ministério você tem, ou seja, ministério quer dizer serviço. O ministro é um servo. Todos nós somos servos. Amém? Você pode não ter os dons de Efésios 4:11, mas você pode ter de Deus dons de Romanos 12, por exemplo, que são os dons de serviço na casa de Deus, para administrar, para ajudar, para fazer isso e aquilo. Todos nós temos um serviço. Tem muita gente que não está fazendo nada, mas não tem ninguém que não tenha nada para fazer. Deus precisa de todos que façam em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu não vou falar, ia falar mulher cristã como discípulo relevante, eu nem vou falar isso, que já se falou tanto de mulher aqui, e eu não quero mexer com a mulher de ninguém. Discípulo relevante, ele é discípulo em todos os lugares, 5 minutos, eu vou falar isso aqui. O discípulo relevante, ele revela Cristo na sua família, na igreja e na sociedade. Isso tudo já foi falado aqui também. Tá certo? Mas o discípulo relevante, irmãos, é aquele que é crente em todo lugar. É aquele que não se envergonha do evangelho em lugar nenhum. O pastor Castro nos ensinou aqui, ele é relevante na família. A família é o primeiro lugar que você precisa ser discípulo de Cristo. Eu vi pessoas se converterem de verdade, irmãos, e transformarem a sua casa, a sua família. Filhos de pastor. Homens que já estavam criados no evangelho, mas se converteu. E aquele foi atingindo a vida de todos os outros. E foi mudando a vida de todos os outros. O princípio é a família. O lar é o primeiro lugar do seu testemunho. Se você se mostrar crente na família, é porque você é crente de verdade. Porque na família é o lugar que é mais difícil ser crente. Como assim, pastor? Porque parece que as pessoas acham que você sabe tudo que elas querem, tudo que elas são, tudo do jeito que elas querem. Elas estão exigindo de você. E se você se demonstrar crente, vai, é o crentão agora. É a crentinha agora, né? Eu vou falar para você que quando eu era adolescente, eu não tinha coragem nem de dar glória a Deus, porque eu ficava com vergonha, não é dos crentes, não é dos meus irmãos. Né? Que eles iam ficar rindo de mim. Eu sou o caçula, eles judiaram muito de mim. Mas eu sou igual José, eu entregava eles para o meu pai. Então, pode me chamar de cagueta, mas José foi cagueta porque ele era fiel. Vamos lá. Então, famílias saudáveis são construídas intencionalmente. O pastor Cássio já falou disso aqui. Não imagine que só porque você vem para a igreja e traz os filhos para a escola dominical, que a sua família vai ser saudável. Não, para você ser um crente, um discípulo de Deus relevante, culto doméstico. Faça culto com a sua família. Faça reuniões de qualidade com a sua família. Alguém falou aqui que o primeiro ano que foi estudar, foi o pastor Jader que falou, que o primeiro ano, eu não sei quem foi que falou que, pastor Eglai, isso, que falou, né? Que no primeiro ano, tudo que ele aprendeu, ele já tinha aprendido antes na escola dominical, não é? Quando eu fui estudar teologia, tudo que eu comecei a aprender, eu já tinha aprendido na mesa da minha casa, com meu pai e a minha mãe. Quando meu pai viajava, a minha mãe ministrava a palavra de Deus para nós, ensinava a palavra de Deus para nós. Num ambiente super gostoso, saudável, não é aquele negócio de imposição. Meu pai nunca me colocou de castigo lendo a revista da escola dominical. Meu pai me colocou de castigo deixando de fazer atividade, vai para o quarto, vai não sei o que e tal. Você vai se comportar? Vai. Então tá, eu vou te deixar ir para a escola dominical. Era prêmio. Você vai se comportar? Vou. Então vamos embora. Você vai comigo para tal lugar, para a igreja, não sei para onde. Tá certo? Então, escute, em nome de Jesus. Discípulo relevante, ele é relevante em primeiro lugar, na família. A mesa, fale de Jesus na mesa. Converse com as pessoas. Quando você está à mesa, Jesus está com você na mesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Discípulo relevante na igreja. Discípulo relevante na igreja, ele começa adorando ao Senhor nosso Deus. Venha para a igreja e adore a Deus. Não deixe de vir para cá e adorar ao Senhor. Diga, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Eu reconheço que o Senhor é soberano, que o Senhor é glorioso. E olha, Jesus, eu vou até falar mais algumas coisas para o Senhor, porque hoje eu estou com raiva, eu estou nervoso, eu estou nervosa, eu estou irritado, foi um dia difícil. Mas só para fazer raiva para o diabo, que está me perturbando, eu vou dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor é extraordinário. Daqui a pouco você vai sentir a raiva passando, o amor de Deus vai encher o seu coração. Adore a Deus e se deixe moldar.
Sabe o que é deixar moldar? É amassar o barro. Significa você apertar a massa. Significa aquilo que você não quer, que o pastor ministrou aqui. Você não tem vontade, você não quer. Pois é, remédio é ruim, você tem que tomar também. Eu já falei aqui, você tem que engolir o sapo da Flórida, você engole o jacaré. Não é? Você engole o sapo e às vezes o sapo não desce. Tira e lambe e ele vai descer mais fácil. Não é? Vai ser mais fácil. Preserva a unidade. Eu vou parar aqui 1 minuto. Esse é um dos aspectos mais importantes. Eu vou pedir para você mais 1 minuto, tá? Eu tenho 1 minuto e 6 segundos. Eu vou pedir mais 1 minuto. Esse é um dos aspectos mais importantes de um verdadeiro discípulo, para o qual ele muitas vezes não atenta e nem tampouco a liderança atenta. Por quê? A liderança, ela não ensina, porque parece que é legislar em causa própria. O que, pastor? O discípulo ser relevante em preservar a unidade da igreja. Eu sei que até aqui, olha que coisa interessante, eu só estou percebendo isso aqui agora, irmãos, esse assunto, só estou me dando conta de onde é que eu estou ensinando isso agora. Aqui, essa igreja sofreu divisão, não é? E nós nunca tapamos o sol com peneira. Nós amamos os nossos irmãos, nós não falamos mal de ninguém, oramos pelos nossos, Deus abençoe e Deus tenha coisa. Agora, o discípulo relevante é aquele que preserva a unidade da igreja. Jesus disse, um corpo dividido não pode subsistir. Não é? E às vezes a gente não cobra isso. Quando a pessoa começa a criar confusão e divisão dentro da igreja, o pastor não chama e diz, para aí, rapaz. Não, você tem que preservar a unidade. Você não pode estar falando mal nem de A, nem de B, nem de C. Nós temos que falar bem dos nossos irmãos, bem de Jesus e deixa o resto para lá. Essa é uma lição, um aspecto, uma qualidade de caráter que todo evangelista itinerante tinha que aprender antes de sair para pregar. Porque às vezes ele vai lá e fala alguma coisa, tem pastor que fala assim, e tá, e bababá, e às vezes é o pastor daquela igreja, ele está causando divisão. Está vendo? O irmão falou aí, e agora? Eu quero só ver a cara do pastor agora. O que é isso? Está promovendo divisão. O discípulo relevante é aquele que promove a unidade da igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Marcelo amanhã vai falar da relevância do discípulo na evangelização, em nome do Senhor Jesus Cristo. E já foi falado aqui, o discípulo, hoje foi falado aqui, eu não sei por qual dos preletores, o discípulo relevante no mercado de trabalho, lá no seu trabalho, você é discípulo de Jesus de verdade? Aí tomaram a minha... meu trabalho lá, pastor Francis, né? Tomaram meu escada de casa, e o meu não sei o quê, e não sei o que lá, e babá, meu irmão... A sua bênção não vem da mão da irmã que vendeu, que não vendeu, que deu, que emprestou. Não vem de quem está vendendo isso, nada. A sua bênção vem da mão de Deus. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. E das minhas mãos, quem poderá arrebatá-las? Não reclame, não ache ruim. Tomou a casa, dê glória a Deus. Tomou para trabalho, dê glória a Deus. Deixa na mão de Deus. Muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para roubar. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a cabeça. Ame o seu irmão, ame a sua irmã. Ore por ele, ore por ela, porque Deus vai abençoar. Isso é ser discípulo de verdade ou não é? 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, leva o dano, toma o prejuízo, mas não leva diante do juiz, não. Vocês não têm capacidade de resolver os problemas de vocês dentro de casa? Se é problema da igreja, resolva na igreja. Resolva o problema de vocês. Ou então fique com o prejuízo e dê glória a Deus. Deixa Ló ir lá para o lado de Sodoma e Gomorra. A campina parece bonita, lá tem muito fruto, as árvores são grandes, mas vai virar tudo pó. Não se preocupe, já você vai ver. E onde você está, Deus não vai deixar faltar. Deus vai fazer brotar da terra seca, Deus vai fazer brotar de onde não tem, Deus te vai prosperar na terra da tua aflição. Você pediu para Deus, para você ouvir essa palavra hoje. Você falou com Deus e Deus está lhe respondendo. Deus vai te fazer prosperar na terra da tua aflição. Não era isso que você estava pedindo? Deus está te falando. Ser bons trabalhadores, quando você trabalhar, trabalhe para Deus, trabalhe bonito, trabalhe bem, seja uma pessoa que trabalha com sinceridade, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Discípulos na educação. Prepare os seus filhos para não serem doutrinados. Como é que eu faço, pastor? Eles vão para a escola pública, a escola privada, seja lá o que for. Ele vai para a escola e algumas escolas estão doutrinando os nossos filhos com esquerdismo, com ideologia de gênero, com tanta coisa. Como é que eu faço se eles ficam muito mais tempo na escola do que eles ficam comigo em casa, quando eu chego já cansado de trabalhar? Como é que eu faço, pastor? Eu não tenho como lutar contra esse ensinamento, contra esse doutrinamento. Tem. Quando você está reunido com a sua família, quando você está cantando com a sua família e louvando a Deus, pode ser cantar um hino, ler um capítulo da Bíblia e fazer uma oração, só isso. Aquela gotinha do sangue de Jesus que vai lá na mente do seu filho e da sua filha, vai lavando de toda ideologia de gênero, de toda maldade, de toda malignidade, em nome de Jesus. Termino com o meu testemunho. Nós temos um irmão em São Paulo, que ele era um dos jovens da nossa juventude, e ele era um rapaz bem parecido, ele é primo do pastor Jade, eu acho, o Paulo Sérgio. E ele era um moço assim, ele era meio namoreteiro, para falar a verdade. É da Márcia, primo da Márcia. É cunhado da Márcia. Então, ele era um menino assim, ele era meio namorador, mas ele tinha temor de Deus. Ele gostou de uma menina lá num banco, e ele começou a conversar com ela, e ele trouxe essa menina para a igreja, ganhou a menina para Jesus, ganhou para ele também, né? E se casaram. Ela crente, muito crente, ele também, ela se converteu de verdade. Só que é o seguinte, ele não sabia pregar. Ainda que lá ele pudesse dar um testemunho e tal, fazer alguma coisa, mas ele não sabia pregar. Ele morava numa casinha muito pequenininha, era uma cozinha e um quarto. E ele convidou a gente para ir lá, Maybe e eu, para a gente ir lá um domingo à tarde, porque ele estava fazendo um culto na casa dele. Só que não era culto, ele não sabia fazer nada, ele não sabia pregar. Então ele começou a ler a Bíblia e cantar com a esposa dele, os vizinhos começaram a ouvir, começaram a vir. E vem um, e vem outro, e a única coisa que ele fazia, ele não sabia falar nada para eles. Ele falava, vai lá para você dar uma palavra para eles. Ele só ia cantando, lendo Bíblia, cantando e lendo Bíblia, e orando. E orava com os vizinhos. Dobrava o joelho com o vizinho e orava com os vizinhos. Daqui a pouco eles começaram a aceitar Jesus. Olha, ele estava numa cozinha, um quarto apertadinho. Aí a mãe dela morava do outro lado da rua. Aí a mãe dela falou, vem aqui na sala da minha casa. E começou a fazer o culto lá na sala da casa. Aí não coube mais. Aí o pai falou, vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar a parede dessa sala, vou emendar com a garagem que está do outro lado, eu fecho a garagem lá na ponta, e aí você faz o culto aqui. E começou a fazer o culto agora, daqui a pouco estava cheio lá de gente lá, e ele não sabia pregar nem nada. Discípulo relevante, ninguém segura. Ele pode não saber pregar, e outra coisa, ele era desentoado, cantava mal, desafinado. Era igual o pastor Rafa, o pastor Cássio. Então, não, mas você melhorou bastante, pastor Cássio. Já está pertinho do sol, ele está no ré, mas já para o sol. Então, o que acontece? O discípulo relevante é assim, você não segura o discípulo relevante. Ele faz. Ninguém consegue segurar. Ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós estamos aqui para construir, formar discípulos relevantes, formar homens de Deus de verdade, pastores sérios, homens de Deus que não estão buscando camisa, que não estão buscando holofote. Você já percebeu quantas fotos tem dos pastores nos banners do nosso ministério? Quantas fotos tem dos pastores aqui na relevância? Está vendo aqueles pastores que estão ali, ó? Você está vendo? Sabe por que você não está vendo? Porque esses pastores são homens de Deus de verdade. E homem de Deus, Deus abençoa, prospera. É porque os pastores estão tudo lá, ó, na cobertura daquele prédio lá, que Deus deu a cobertura para nós, lá, que era bem bonito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Discípulo relevante, ele não precisa que a foto esteja no cartaz, que ele seja o primeiro no Instagram. Ele precisa de resultado, ter alguma coisa para mostrar para Jesus. Ele sai andando e chorando, mas ele volta com alegria, trazendo consigo seus molhos, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, no precioso nome de Jesus, ministramos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, com humildade, com temor e tremor, Senhor, mas com alegria na alma e no coração. Ajuda-nos a guardar e viver toda a palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus.